Por que fadas? Porque a minha neta mais nova está naquela idade de deixar de ser criança para ser uma jovenzinha. Naquela idade que se quer ter assuntos de adolescente, mas fica-se com dó de deixar de brincar de bonecas. Naquela idade de imaginar um futuro de conquistas e sonhos, mas que é difícil acreditar que a fantasia não é real. Assim, a minha menina, que sempre foi apaixonada por fadas, desilude-se ao ser confrontada pelas amigas e coleguinhas que lhe afirmam categoricamente que não existem fadas. E também o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e a Fada dos Dentes são todos embustes. E eu, como fico, que sempre a incentivei a sonhar? Ora, o que eu faço? Faço algo que lhe diga que vale a pena sonhar. Pensei em algumas alternativas, mas a que vingou foi a de fazer uma mala onde pudesse carregar as fantasias de criança e os sonhos de adolescente. As fantasias, os faz de conta, o mundo real, as fadas, ficam dentro para não causar constrangimento, ficam guardadas para serem saboreadas só de vez em quando bater a saudade de como era boa aquela época. Os sonhos, estruturados, mesmo que nunca se realizem, ficam na parte exterior, para mostrar que, sim, cresci e sou capaz de ter metas. Quer ver como eu conheço o mundo e o conquisto? Era essa a mensagem que eu queria passar. Uma mala simples dessas de Eucatex, coisa de antes dos mochileiros, onde importantes são os destinos e o conteúdo, nada de zíperes e cadeados. E foi assim que resolvi fazer a mala das fadas, na verdade um baúzinho, com o mundo das fadas no interior e com 1000 sugestões para viajar e conhecer do lado de fora. Comecei a feitura montando uma estrutura bem sólida de madeira que servisse de forma para que eu pudesse curvar o papelão couro em 2 camadas que constituem a caixa da mala. Muita cola entre as 2 camadas e um monte de pequeninos pregos para manter todo o conjunto no devido lugar. Feita a volta, coloquei as tampas nas extremidades e deixei aberto o fundo. Uma vez seco o todo, cortei o excesso e dei acabamento em todas as arestas. Removi a estrutura de suporte interior, deixando a casca que compõe a mala. Marquei e recortei com estilete e com um serrote finíssimo a parte de abrir. Coloquei provisoriamente as dobradiças e os fechos. Bem, agora já tem a cara do que eu pensei. Fiz o alojamento do transformador e o que eu posso chamar de ambiente técnico, que gerou um degrau no interior. Pronto, já posso colocar a tampa do fundo. É claro que ainda falta a iluminação, instalação elétrica e decoração, mas por alguns instantes vou continuar a descrição da feitura da mala em si. Decidi revestir o baúzinho com um tecido impermeabilizado, mais cola, mais recortes e mais acabamentos nas arestas. Quando o tecido foi finalizado e seco, bastou colar em todas as arestas e bordas expostas tiras de couro. E por fim, escolher, imprimir, recortar meia centena de stickers de destinos do mundo todo, colá-los e selar as suas bordas. E por fim, uma demão final de verniz fixador fosco em tudo e pronta a malinha. Imaginei onde viveriam as fadas. Eu precisava saber para compor o cenário interno da maleta. Pressupus que elas gostariam de se abrigar num canto escuro do jardim. Ter água por perto seria conveniente, então uma torneira de jardim numa parede úmida seria bem-vinda.
Talvez as fadas quisessem construir uma pequenina vila, alguns muros, tudo feito com os pedriscos que elas pegariam pelos caminhos abandonados. Como arquiteto, me coloquei no lugar do cliente. E se eu fosse uma fada, faria os telhados com pedaços de folhas secas. Faria mais isso e mais aquilo. No centro do conjunto, quis colocar um cogumelo que se movia com o mecanismo de um espelho retrovisor. Não, bradou o meu amigo Romano da Teresa, ele grande especialista em fadas. Não ao cogumelo. Quem gosta de cogumelo é duende. Fada gosta de brilho, de espelhos, de cristais. O meu amigo me corrigiu no último instante de um erro que seria irreparável. Com a cabeça sendo apertada pelas mãos, fui buscar outra solução. Por sorte, achei a tempo um globinho lindamente espelhado, que uma vez ligado, emite um sem número de feixes de luz colorida. Quantos riscos, quantas emoções! A torneira e o canto dela não são o ponto mais focal, mas é um dos picadeiros onde a história se desenrola. No início, pensei em comprar uma torneira. Podia até ser num ferro velho, mas logo desisti porque eu tinha que economizar todo o peso possível. Afinal, a maleta é para ser carregada por uma criança, não por um encanador. Resolvi então fazer a torneira com madeira. Um bastão de madeira curvado, colado, cortado, limado e lixado, pintado com tinta imitando bronze ou latão. Um toque de verde e azul para fazer o zinabre que sempre aparece onde tem umidade. Um fio de nylon com pingos de resina acrílica fez de gotejamento. Uma parede de tijolos de isopor, rejunte de serragem e cola, pintura e lavagem de sujidade. Instalei a torneira e pronto. Como eu já disse, no meio deste processo de construção da mala, houveram etapas para outros serviços, ou seja, o estágio dos cenários, decorações e o das instalações elétricas. As instalações elétricas envolveram pouco mais de uma centena de LEDs azuis, verdes, brancos, amarelos e vermelhos, que ligados em grupos dão os efeitos desejados de penumbras e ressaltos. Foram empregados perto de 80 metros de fios de cobre com um fino diâmetro de 0,4 de milímetro. Cada LED foi colado na superfície interior numa marcação feita com um gabarito de EVA. Tudo foi testado conforme ia sendo montado. Uma vez concluídas as ligações e colados os LEDs, um céu de EVA azul marinho com glitter foi colado por cima. Só então, uma vez que o céu estava pronto, é que os cenários, já esculpidos e pintados, foram colocados. As torres e as casinhas, de papelão e madeira, já estavam prontos para a instalação. Um bocadinho de grama sintética no chão, algumas plantas aqui e ali, tudo pronto. Que venham as moradoras. Eu não tinha contado, mas conto agora. A minha mala de fadas tem 4 olhos mágicos, desses de colocar em portas de apartamento. E o que eu pensei que seria um aguçar de curiosidade, o espiar as fadas sem ser visto, gerou um questionamento que a Lulu apresentou à mãe com certa preocupação. Seria lícito, justo, espiar as fadas sem que elas soubessem? Isso não era a tal invasão de privacidade? Rápida, a minha filha me repassou a questão e eu tive que achar modo e maneira de responder à demanda. Aquilo extrapolava a brincadeira, era uma questão ética. Consultei
meu grupo de sábios, vovós, especialistas em fadas e doentes, doutos nas escrituras, na ética e na moral. E por sorte minha, todos confluíram numa solução simples: a instalação de uma minúscula campainha a ser acionada, conforme instalações bem claras afixadas na caixa, toda vez que se desejar espiar as fadas. Assim, elas terão o tempo necessário para se recompor. Depois de mais de 3 meses de trabalho, eu não iria pôr na minha maleta estatuazinhas de Tinkerbell, a Sininho, Morgana e outras tais fabricadas aos milhões na China. Não ia mesmo. Muitos amigos e amigas despejaram em mim toda a bagagem cultural que tinham sobre o assunto. Fotos, imagens, textos e exemplos me guiaram para a confecção das minhas meninas. Resolvi que o conjunto teria 4 personagens, então eu faria 8 peças e descartaria a metade que menos me agradaria. Comecei olhando para um nó de bambu fino. Nossa, aquilo parecia a bunda de uma fada. Pronto, a base já estava acertada. Uns cortes, umas dobras, arames, cola, barbante egípcio para mumificar as coitadas. Bem, a partir daí foi uma mão com açúcar. Bastou pintar meias e mangas coloridas, vesti-las com rendas e fitas, colocar cabeças e cabelos, dobrar braços e pernas para lhes dar movimento. E as asas? Como eu sempre digo, um problema de cada vez. Num passeio pelo bairro da Liberdade, comprei umas deliciosas balinhas que vinham muito bem embrulhadas. Afinal, as balinhas eram japonesas, com um encorpado filme transparente e iridescente. Era o que eu queria, algo que fosse percebido, mas não fosse visto. Afinal, pressupõe-se que as asas estão em movimento. Achei que seria legal fazer as fadas de etnias diferentes. Assim tem a loira, a ruiva, a negra, a japonesa, a mulata de olhos verdes, a morena, tem até a fada vovó, numa homenagem à vovó Íris. E quais descartar, então, para ficar com 4, sem que isso despertasse a ira dos que lutam pela igualdade dos indivíduos? Está bem, ficam todas. A tia Leila e o tio Marco se encarregaram de fazer uma linda caixa com divisórias para acomodar todas as meninas. E também, olhe que eu já ia me esquecendo, acomodar a árvore da sabedoria, um toco com o rosto que no seu interior pode guardar mensagens e pensamentos. As fadas estão prontas, nas minhas mãos. Mas como é que elas vão ficar no cenário? Estáticas, coladas no chão, nas pedras, ou em cima das casinhas? Assim, chatas, só para olhar, sem poder mexer? Não é assim que eu quero para a minha neta. Queria que ela pudesse brincar, tocar, alterar. E queria que as fadinhas voassem. E se eu as pendurasse do céu? Ganchinhos? Não era isso. Queria algo de bem simples. Nada de procurar argolinha ou gancho. Um ímã. E por que não usar ímãs? Minúsculos imãzinhos de neodímio, colados nas costas e nos pés. Outros colados estrategicamente em algumas pedras de telhados. Do céu desceram fios de aço ortodôntico com uma cabeça de prego de ferro na ponta. É só a fada se aproximar que o fio é atraído pelo ímã. Nada de enganchar. E assim as fadas voam e podem ser manuseadas à vontade.
está entregue oficialmente. Nossa, cuidado, essa mala contém fantasias, sonhos e fadas. Depois você lê ela com calma. Não pode abrir. Vai escapar, Não, sem né? abrir. Fecha a janela. Sem abrir, você tem que olhar no olho. Não é pra abrir. Meu Deus do céu. Não vieram as fadas. Não vieram as fadas? Não, tem que botar semente, regar. Meu E aí vai. Deus. Isso é Olhar semente no olho de mágico. fada. É glitter. Vê a flor abrindo e a fadinha dentro. É assim, abre a folha, aparece. Não vieram as fadas, Lulu? Mas isso acho que já foge muito da possível. Olha bem. Desmontado, dá. Nossa, mas essa parece uma caixa muito especial, hein? Nossa, essa caixa é verdade. Vixe. Cola quente. Depois você vê isso aqui. Pode puxar. Não, mas não pela cabeça. É uma fada de skate. Pode tirar o Olha, skate, você viu? Uma fada de skate. E ela, Lulu, você faz assim, ó, quer ver? Você faz assim